Nesse vídeo a gente vai falar sobre Java, especificamente reflexão em Java. Esse é um vídeo extra, ok? Que eu não pretendo cobrar esse assunto em avaliações, mas que é interessante porque ele tem a ver com o assunto, né, de ligação. E por que isso? Porque a reflexão em Java ela é uma forma em que a gente consegue conhecer uma classe Java. Então, a gente consegue identificar quais são os campos públicos de uma classe, quais são os métodos que ela exporta, quais são os parâmetros desses métodos. E se a gente for parar para pensar, como que a gente implementa isso, né? No final das contas, para a gente conseguir saber esse tipo de informação, a gente está criando tabelas de símbolos, certo? Sejam elas variáveis com seus tipos e escopo, sejam elas tabelas com os procedimentos. Então, esse mecanismo de interrogar, né, o que a classe tem em Java, que em Java é chamado de reflexão, nada mais é do que vamos dizer assim, uma consequência ou um uso daqueles conceitos que a gente viu em ligação, tá? E aí eu vou comentar agora como que isso funciona em Java, mostrar uns exemplos de código e mostrar os campos que existem em uma classe Java. Ok? Em Java a gente tem documentos que se eu não me engano chamam JSR. Então, igual a gente tem normatizações ISO, normatizações I3E, existem essas normatizações do Java. E aí uma dessas normatizações especifica como que é o formato do arquivo binário .class. E aí uma das coisas que a gente tem no .class são esses campos que a gente usa para poder fazer reflexão. Ok? E aí, né, basicamente, né, o class... E aí é curioso esse documento, essas especificações, porque as especificações utilizam uma linguagem estilo Java para poder descrever o arquivo, né? E a gente vê que a gente tem coisas do tipo, né? Primeira coisa, um cabeçalhozinho que fala a versão do Java que foi utilizada, ok? Depois a gente tem as partes, né, que são específicas que a gente quer saber, por exemplo, qual que é o nome dessa classe, que é o this, quem que é a super dela, né? Então, quem que ela especializa, quais são as interfaces implementadas por essa classe, tá? Então, aqui vem superclasse, interfaces e acesso. Depois a gente tem, por exemplo, né, aqui, ó, os fields. Então, fields seriam aqui, nesse caso, se eu não me engano, são as variáveis. Depois tem methods, então são os métodos ou os procedimentos, né, que a gente tem da classe. E aqui informações. Então, são esses campos que a gente tem que são equivalentes às seções que a gente tem em um arquivo objeto, tá? A gente pode pensar que são seções da classe Java. E então, né, a gente tem todas essas informações que estão no .class e para a gente usar, né? Vou mostrar para vocês alguns exemplos, né? Então, uma das coisas em Java tem a palavra reservada instance of. Então, a gente pode perguntar, por exemplo, se uma classe C1 ela é uma instância de runnable, ok? Ou, por exemplo, C1 é uma instância de object. Em Java, por exemplo, né, toda classe, olhando a sua hierarquia, toda classe é derivada de object. Então,
se a gente faz if se é um instance of object, a gente vai descobrir que essa classe, por exemplo, implementa object, ok? É derivada de object. A gente consegue listar os métodos, variáveis e tal. E aí, né, a gente tem essas informações elas estão linkadas com utilizando constantes, ok? E aí a gente tem alguns tipos de constante, por exemplo. Porque para evitar que a gente tenha texto, né, para que o arquivo seja mais compacto, a gente utiliza constantes numéricas. Então, por exemplo, classe, o valor é 7, um campo de um método, o valor é 9, o método 10, uma interface 11, uma string 8, integer 3, tal, e assim vai. Então, que são os tipos básicos, tá? E o método, como que ele é descrito, né? Um método, ele tem o seu acesso. Então, por exemplo, se ele é public, se ele é private, se ele é protected, o nome, quantos atributos ele tem, e informação dos atributos, ok? Então, aqui são os tipos, né? Public, private, protected, static, final, synchronized, varargs, nativo. Nativo, né, no caso, que é um método, por exemplo, implementado em assembly, tá? Então ele não utiliza as instruções da JVM, ele chama um código nativo da máquina, né? Abstract, strict e assim vai, tá? E aí os acessos, né? Public, private, nanana. E aí como que a gente usa isso no Java? Isso aqui é a parte legal, né? Então a gente pega, por exemplo, a gente cria um objeto class, ok? E aí a gente fala, olha, eu quero saber desse objeto aqui. Então a gente fala, por exemplo, esse objeto class vai ser uma classe que é desse pacote, né? Com myconfig reflection app-test. Legal. Aí eu quero criar uma nova instância dessa classe. Então eu faço class.newInstance e a gente recebe o objeto. Ok? E aí a gente pode chamar um método, por exemplo. Então a gente tem um método e a gente seleciona um método, por exemplo, printed, e depois invoke. Nesse aqui, né, a gente está usando a reflexão de uma forma muito pobre, porque a gente já sabe o que a gente quer. A gente poderia simplesmente escrever o código, né, normalmente, né, instanciando e chamando o método na forma tradicional. Mas o legal é a gente fazer esse tipo de coisa aqui. Ó. Então, a gente recebe uma classe, ok? E aí, a gente pergunta coisas para ela, por exemplo, qual que é o nome dela? A gente tem, por exemplo, né, na reflexão, a gente pode chamar o getMethods, e aí a gente recebe, né, um vetor de método. E a gente pode pegar, por exemplo, em cada método, o nome do método. Então, se tem uma classe que eu não conheço, que eu recebi do nada, eu posso identificar todos os métodos, ok? Então, por exemplo, né, a gente pergunta os métodos e aí eu descubro que tem um método que me interessa, que é esse compute rental cost, ok? Aí a gente pode chamar esse método. A gente pode perguntar os parâmetros desse método. Então, aqui é o class parameter types. Então, a gente pega o método .getParameterTypes. Então, eu descubro, por exemplo, né, quais são todos os parâmetros necessários, né, os tipos para poder chamar esses métodos.